Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais um quadro do Detalhes. Esse nome é muito bom. Dessa vez vamos falar sobre o filme Devoradores de Estrelas. Com o diretor eu não sei, não gravei, mas o ator principal, Ryan Gosling e, spoiler agora de início, e uma pedra, um alienígena que acompanha o até então professor, mas depois astronauta, numa missão que visa recuperar a luz solar. Parecia que no início do filme, né, e na sinopse, na verdade, fala que algum tipo de alienígena, algum tipo de corpo estranho estava roubando a energia do Sol. E roubando a energia, isso refletiria no planeta Terra da seguinte forma: se não me engano, em 10 ou 30 anos, o filme diria que a temperatura da Terra ia cair em 10 graus, então ia piorar tudo, tudo no mundo. E o governo dos Estados Unidos foi e basicamente chegou uma funcionária secreta, né, do FBI, se eu não me engano, mas que também estava num projeto da NASA, para conseguir descobrir o que estava tirando a energia do Sol e, além disso, como recuperar essa energia para que o mundo não seja afetado. Então, vários países se uniram e tal, e ela foi e buscou esse professor, interpretado pelo Ryan Gosling, e tinha uma tese que ele colocou na faculdade e tal, e essa tese, se eu não me engano, era no pós-doutorado dele. É, pós-doutorado, existe isso? No doutorado dele, perdão. E é uma tese totalmente controversa no meio da ciência, e por causa disso ele perdeu muitas oportunidades de seguir no ramo da ciência e acabou virando professor. Mas uma pessoa que tinha muito conhecimento, uma pessoa que ficou focada totalmente nos estudos, uma pessoa que ficou totalmente focada no seu trabalho e que por causa disso ele não desenvolveu o resto da vida dele. Então, basicamente, ele vivia para ser professor e ensinar para as crianças. Não importava se o mundo ia perder, ia perder a luz solar, não importa se o mundo ia ficar com a temperatura 10 graus mais fria, ele não se importava com isso. E agora, partindo para a parte do spoiler, né? Na verdade, antes disso, perdão. Partes que eu gostei até então, sem spoiler. Gostei muito do desenvolvimento dos personagens. Gostei, nos casos, nos poucos personagens, né? Porque personagens principais tem bem poucos. Eu acho que no cinema é muito mais difícil você fazer o simples bem feito do que fazer algo complicado, entendeu? É muito mais difícil fazer o simples. E nesse caso, especificamente nesse filme, eu acho que tem 2 horas e 20 ou 40, se eu não me engano. E é um filme que conseguiu me prender do início ao fim. E basicamente o alienígena amigo do Ryan Gosling era uma pedra, entendeu? Então eu acho que foi uma ideia, inclusive, muito inteligente, porque a imagem de alien que se passa hoje em dia é, por exemplo, os Krees no filme da Capitã Marvel, ou aquele ET que parece o Massa Cinzenta do Ben 10, mas a forma como o alienígena é, que foi representado, a forma como ele foi representado é uma forma muito inteligente, é uma forma que eu nunca tinha visto, e é uma forma que faz sentido com o resto do filme. Parte com spoiler agora, na na parte que o alienígena quase morre assim, eu achei muito interessante porque o Ryan Gosling, Capitão Grace, né, para falar melhor. O personagem dele se chama Capitão Grace. Porque o Grace, ele ele viu desde o início, quando ele acordou na nave, ele viu que só tinha ele e mais 2 pessoas. Ele não se lembrava o porquê que só tinha ele e mais 2 pessoas. Essas outras 2 pessoas estavam mortas. Então só quem estava com ele era um robô, uma IA da nave, que explicava para ele o que aconteceu e tal. Mas ele percebeu que ele não teria energia suficiente no foguete para voltar e só teria comida, na verdade, para ida. Então, o desenrolar do filme vai explicar o motivo disso. E, sabe, o sentimento de
solidão, é tipo assim, cara, não tem o que fazer. Basicamente percorre do início ao fim do filme. O sentimento de. A coisa que eu mais gosto num filme é, por mais que eu já tenha assistido vários, é você assistir e falar bem assim, pô, eu não sei qual que pode ser esse final. De tanta coisa que tá acontecendo ao longo da história, não sei como vai ser esse final, não sei se vai ser um final bom, um final ruim, um final esperançoso ou um final trágico, mas do início do filme, no caso não de história sequencial, mas de minutagem. Quando ele acorda e vê que os outros dois companheiros dele estão mortos dentro da nave e ele vê que ele não vai conseguir voltar, que ele só vai conseguir chegar até o destino dele. E é isso, se descobrir ou não é uma forma de recuperar a energia do sol, não importa, ele não vai conseguir voltar. Mas a pergunta que fica é, caraca, vou dar pausa aqui. Voltei. A pergunta que fica é, para quem ele iria voltar? Ele focou tanto no trabalho, nos estudos, na faculdade. Ele obteve conhecimento, ele obteve um doutorado com muito esforço, sim, mas para quem ele iria voltar? Não é para o que, é para quem. O filme até cita que ele teve um relacionamento rápido com uma mulher, mas somente cita, não mostra e tal, não fala nada sobre a família dele. O filme retrata esse personagem, o Capitão Grace, como sendo uma pessoa sozinha. Desde no início do filme, quando ele acorda sozinho numa nave, a diferença dele estar dentro de uma nave ou aqui na Terra é zero. Porque tanto aqui quanto na nave ele estaria sozinho. Então, desde o início do filme, parece que a história em si mostra que se ele voltasse, se ele vivesse, se ele morresse, não faria diferença nenhuma. Poderia fazer diferença para o mundo, mas não para as pessoas que se importavam com ele, porque não tinha ninguém. Então, a amizade que ele faz com o alienígena, que eu esqueci o nome, perdão. Eu devia ter feito esse vídeo antes, mas eu devia ter feito esse vídeo quando eu assisti o filme. Mas a amizade que ele faz com. Ah, Rock, lembrei. A amizade que ele faz com o Rock, ele sente uma identificação, porque da mesma forma como na nave dele os outros tripulantes morreram, a mesma coisa acontece com o Rock. Ele está sozinho numa nave, totalmente diferente, né? Porque a tecnologia do Rock era diferente por ser de outra espécie e tal. Outra espécie não, outra raça, um alienígena, né? E ele também se identifica porque o planeta do Rock também está sendo afetado por causa do Sol, de algo que está tirando a energia solar. Então os dois juntos buscam, né, trabalhar juntos para conseguir descobrir o motivo disso e voltar para casa. Só que, assim como eu falei, o Grace já sabia que ele não ia voltar para casa, mas ele não revela isso ao Rock. E, tipo assim, você deve estar pensando, né, como você, não sei se vocês assistiram o filme ou não, como que o Grace conseguiu conversar com o Rock e tal. O Rock, ele basicamente, ele não emitia, não conseguia formar frase e tal, porque ele era um alienígena, então ele conseguia só emitir sons. Então a forma muito inteligente do filme foi cada som que o Rock emitia, o Grace falava que correspondia a uma palavra. Beleza, vamos levar em conta que o Grace conversava com ele e o Rock entendia a linguagem do Grace. Não sei como. Não sei como, o filme não explica. É um ponto a menos. Mas o Grace não conseguia entender o Rock, entendeu? Então ele meio que fez uma tradução, foi ensinando as palavras pro Rock e tal. E isso foi uma forma natural com que o filme conseguiu desenvolver a relação deles e esse tipo de linguagem também. Eu achei muito bom. Agora, partindo do meio pro final, descobriram que a energia que tirava a, na verdade, vamos supor, a bactéria, eu acho, vírus, vamos supor, vírus é melhor. O vírus que tirava a energia solar dava muito impulso para o foguete do Grace e também conseguiria ajudar a nave do Rock. Então,
o filme ele vai ficar cortando entre o Grace com o Rock e também com o início do filme, de como o Grace conseguiu sair de um professor para um astronauta. E basicamente o Grace ele foi um covarde ao longo da vida dele inteira. E quando chegou no momento que a tese dele ajudaria a salvar a humanidade e ele não queria ir, simplesmente por egoísmo, porque ele sabia que ele não conseguiria voltar, então ele tinha medo de morrer, mas ele não ia deixar nada aqui de qualquer jeito, ninguém ia se lembrar dele de qualquer forma. Então o que aconteceu foi que a mulher responsável pelo projeto de levar o Grace para o espaço para descobrir o que está tirando a energia do Sol e tal, ela foi, sedou o cara e colocou ele no foguete. Por isso que quando ele acorda e vê aquelas pessoas, ele não lembra quem são dos tripulantes da nave, justamente por causa disso. Só que conforme o filme vai se desenrolando e tal, na parte onde eles chegam num planeta que conseguiu lidar com essa questão da energia solar, eles vão, tiram essa amostra e o Grace revela pro Rock que ele não conseguiria voltar para a terra dele, que ele iria morrer lá na nave, mas que uma sonda seria enviada para a Terra com, com tudo que ele conseguiu de informação e com a cura do Sol. Então, o final desse filme é muito bom porque por causa desse vírus, né? Eles conseguiram é, como é que eu posso dizer? Eles conseguiram ir para o planeta do Rock e ao longo desse filme, na verdade, tem uma bolha tecnológica que o Rock faz porque a, a gravidade, a atmosfera da nave do... Para resumir, o Rock não conseguia respirar com oxigênio, entendeu? Então ele foi criou uma bolha e essa bolha ele também criou para o Grace. E por causa disso, por causa de eles conseguirem resolver isso tudo, uma sonda foi enviada para a Terra. E depois disso, que essa sonda foi enviada para a Terra, o Grace ele foi para o planeta do Rock. E ao invés dele se tornar um professor, assim como ele, antes, na verdade, ele era professor na Terra de ciências e tal. E ele se tornou professor de ciências na Terra do Rock. Eu achei esse sinal muito bom porque, querendo ou não, ele teve uma nova identidade, ele teve um reconhecimento por esse novo povo, ele teve uma identificação, melhor dizendo. E então esse final é muito bom, um final muito coerente com o resto do filme. E foi um filme que é muito lindo, muito bem produzido, com personagens muito bons. E, cara, acho que é até então, um dos filmes para ganhar o Oscar esse ano. Agora já deu 13 minutos. Não importa, tô fazendo esse vídeo pra mim, mas tomara que as pessoas gostem, né? Vamos lá. 0 a 10 ou, né, 0 a 5 estrelas. Cara, eu vou dar um... Difícil, tá? Eu tô entre 4 estrelas e 4 estrelas e meia. Justamente porque uma coisa que eu não gostei desse filme. O fato... O fato de não contarem o passado do Grace, tipo assim, só citarem, mas não desenvolverem essa parte, e seria um erro em si. E esse pequeno fato dessa linguagem que o Rock conseguia entender o Grace, mas o Grace não conseguia entender o Rock. Tipo assim, pô, beleza, não era pra nenhum dos dois se entender, entendeu? Então, eu acho que por causa disso, esse merece um nota 9. Nota 9, então 4 estrelas e meia. Vai ganhar meu like, vai estar nos favoritos, porque faz muito tempo que eu não assisto Interestelar. Eu só assisti uma vez, achei muito chato, porque lançou em 2014. Eu era, tipo, 2014, 10, 11 anos atrás, eu tinha 10 anos. 10? É, 9 para 10 anos e tal. Então, eu não lembro muito desse filme, mas eu lembro que eu achei chato. Eu tenho que reassistir, né? Mas até então, melhor filme de ficção científica que eu assisti. Esse filme daí, Destruidor de Estrelas. Ah, eu não tô levando em conta, tipo, De Volta pro Futuro e tal, porque não é uma ficção científica nesse filme, né? Tá. Mas eu gostei muito, gostei demais, demais. Recomendo, e é isso.